Olá, muita paz a todos. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Muita paz? Muita paz. E estamos aqui de novo para fazer uma leitura do Tao Te Ching. Texto de hoje é o 71. Vamos para o texto, Bruno? Pode começar, Herbert. Então vamos lá. Tao Te Ching, texto 71. Todo aquele que sabe que não sabe, revela a mais alta sabedoria. Todo aquele que acha que sabe, revela sua grande ignorância. O homem sábio não vive na ilusão, porque a conhece como tal. E por conhecê-la, não sucumbe à sua tentação. Vive preservado de todo devaneio. Texto muito bom, né? Um texto que vai trazer aí umas reflexões interessantes, né? Logo no comecinho, né, o Lao Tzu já nos diz aqui que é sábio aquele que revela que não sabe, né? Que assume que não tem o conhecimento supremo. Esse revela a grande sabedoria. E aquele que acha que sabe, revela a sua grande ignorância. O Lao Tzu, nesse texto, ele vem nos mostrar, né, que a grande sabedoria, aquela verdade suprema, ela vem apenas de um contato íntimo com nós mesmos, né, com o nosso ser, com a nossa alma. E que todo esse conhecimento que a gente adquire, esse conhecimento intelectual do mundo, ele só nos serve para as coisas do mundo, né? Que ele não serve para ter esse contato real, né, com a verdadeira sabedoria. A gente tem que lembrar aqui que o Lao Tzu ele está falando disso, mas ele não está falando como, ó, esqueça as coisas do conhecimento, do intelectual, porque isso não é importante, né? A gente tem que lembrar que ele era um bibliotecário, é uma pessoa que estudou muito, e ele fala isso aqui com muita propriedade, porque ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, e só encontrou a verdade absoluta quando ele deixou esse conhecimento de lado e foi buscar esse contato íntimo com ele mesmo. Né? Então, ele nos mostra que esse conhecimento intelectual ele é só uma ferramenta, um instrumento, para que a gente realmente encontre esse caminho da busca interior e parta para esse caminho. Né? O conhecimento intelectual, esse do mundo, dos conceitos, da dualidade, isso que a gente aprende nas universidades, né, que vão nos ensinar uma profissão, eles só nos servem para isso, para a gente viver cada vez mais envolvido na própria ilusão, no próprio mundo material. Né? Eles não nos levam para uma espiritualidade. Né? Até o próprio conhecimento espiritual que a gente adquire, ele nos serve apenas para nos apontar uma direção, né? No qual a gente vai entrar nesse contato íntimo com nós mesmos e partir numa busca que é livre desse conhecimento que a gente adquiriu. O conhecimento ele só realmente aponta o caminho, né? O caminho que a gente vai seguir, ele não tem dualidade, ele não tem conceitos, ele não tem esses dogmas, né, que as religiões tanto impõem para os seus seguidores, né, com essas divindades, com esses deuses disso, daquilo, né, com um determinado formato, né, ou enfim. E é isso que vai nos trazer a verdadeira sabedoria. E ele até fala no final, né, que o sábio, ele vive preservado da ilusão justamente por saber que a ilusão é uma ilusão. Né? Ele reconhece, após esse contato, que a ilusão é algo que ele não deve dar tanta importância, é algo que ele não deve, né, dar tanto valor. E aí ele vive livre disso. Né? Tudo que acontece no mundo da ilusão, para ele é algo muito pequeno, é algo sem importância. Por quê? Porque ele está conectado com essa real natureza das coisas. Né? Ele está conectado com a fonte criadora. Ele está, né, nessa união profunda, né, com essa energia que criou tudo. E ele tem exatamente todo esse conhecimento e toda essa sabedoria sobre todo o universo, né, através desse contato íntimo. Pode seguir, Bruno. Eu achei dois pontos interessantes nesse texto. O primeiro, né, que ele fala, todo aquele que sabe que não sabe, né, revela uma grande sabedoria, né? Isso tem muito a ver com a questão da humildade, né? A gente reconhecer a nossa pequenez, né, que a gente tá aprendendo, na verdade, né, nessa escola chamada vida, né?
E quando a gente acha que sabe de alguma coisa, certamente existem coisas muito maiores, né, que a gente ainda está caminhando, né, está galgando, né, cada vez mais, sabe? Então, ter esse entendimento, eu vejo que é muito importante no caminho espiritual, né? Para que a gente não se torne arrogante, né? Tem aquelas pessoas que muitas vezes têm o conhecimento, né, se acha superior do que as outras, né? Quer impor a sua verdade, né? Mas essa pessoa acaba sendo mais ignorante do que aquela pessoa que não tem o conhecimento que ela possui, sabe? Então, humildade, né? Manter sempre essa questão da humildade, né? Muitas vezes, né, BT, a gente percebe, né, que mesmo nos nossos trabalhos mediúnicos, né, quando a gente recebe uma orientação, né, de um espírito superior, ele se coloca com humildade, né, com, como é que eu posso dizer, com leveza, né, transmitindo conhecimentos muito superiores, né, numa linguagem simples, né. Então, vejam o exemplo, né, que eles nos dão, né. E quantas manifestações a gente não vê, né, muitas vezes de entidades camufladas, né, numa roupagem humilde, né, como a gente fala preto velho, né, índio, né, mas a gente tem que entender que aquele espírito, muitos deles já transcenderam aquelas roupas, né, mas para se comunicar, se vestem, né, dessa forma, né, para transmitir essa humildade, né, que a gente tanto necessita, né, baixar um pouquinho o nosso ego, né, essa nossa arrogância, né, de querer ser melhor, de querer ser superiores, né, e você vê uma entidade assim, né, humilde, né, muitas vezes se encurvando, né, para falar com a gente, né, então olha quanta sabedoria, né, esses abnegados não nos transmitem, né. E o outro ponto é sobre a ilusão, né, foi até uma mensagem que a gente recebeu, né, os mentores falam que a maior ilusão é essa ignorância, né, em relação à nossa real natureza, né. Então, quando a gente se entende, né, se conhece, é claro que a gente não vai dar tanta importância a os prazeres mudando, né, entre aspas, né. Você não vai ficar preso àquilo, né, porque você entende que tudo é muito passageiro, né. Tudo é impermanente, né, como os budistas falam, né. Tudo está sempre se modificando, né, se transformando, né. Mas tem uma coisa que é eterna, né, que é a nossa alma, né. Ela vai aprendendo, né, vai agregando, mas ela nunca muda, né, ela sempre vai continuar sendo ela, né. Independente se está aqui, independente se desencarnou, né, ela vai continuar o aprendizado evolutivo, né. Então nossa alma é a única coisa que a gente leva, né, e é permanente, né, entendeu. Ela vai agregando, vai cada vez mais se conectando, a estados superiores, mas é algo que a gente sempre vai ter ela, né, não vai perder, né, digamos assim, né. Então eu acho esse ponto interessante também, né. Acho que é isso, Herbert, que eu tenho para falar. Achei legal que você lembrou aí desse contato, dessa humildade, né? E a gente até falou em textos anteriores, né? Quem não viu os textos anteriores, linkzinho lá no card e aqui na descrição, né? A gente falou sobre essa coisa de se colocar abaixo, né? Se colocar em pé de igualdade com o povo, nessa parte, nessa questão dos governos, lembra? Então é exatamente isso que os espíritos costumam fazer, né, Bruno? Esses grandes espíritos que transcenderam tudo, eles vêm e se colocam em pé de igualdade com a gente, conversam com a gente ali, ó, tete a tete, né, num linguajar que é o linguajar que a gente compreende. Como o Bruno falou, às vezes assumindo uma roupagem mais simples, mais humilde, fazendo até muitas reverências, muitas saudações para nós, né, Bruno? Que deveria ser o contrário, né? A gente sempre procura também sempre ter muito respeito, mas eles vêm com muito respeito conosco. Eu já passei por algumas situações aqui em aulas, no qual, às vezes, algum aluno novo, a gente costuma fazer reverência, né, para os nossos mestres do passado, e eu já tive contato com algumas pessoas aqui que acharam isso estranho, que não gostaram, que até se negaram a fazer as reverências, né, e a pessoa acho que se sente tão acima disso tudo, né, que ela não tem um orgulho tão grande, né, que não quer fazer uma reverência para um espírito que com certeza está fazendo a reverência para ela, mesmo ela não fazendo, né? Então é muito importante essa humildade, esse respeito para com o próximo, né? Que isso que eles é a coisa que eles mais nos ensinam, né, Bruno? Né? Essa questão da humildade, do respeito, né? Por que você não vai fazer uma reverência? Todos eles fazem, todos eles são muito mais do que nós e fazem reverências para nós, né? Então tem que ter esse respeito também. E para os orientais isso é algo tão assim comum, né, esse respeito, né, Herbert, a gente vê tanto na Índia, né, na China, né, esse reconhecimento, né, de que o outro também é importante, né, de que o outro é sagrado, né, até mesmo o respeito quando você recebe uma visita, sabe, eles têm muito isso, né, você tratar aquela pessoa
como se fosse uma pessoa realmente ali importante, sabe, que está na sua casa, sabe, não é você desprezar a pessoa ali, sabe, então tem essa coisa bem nítida, né. E pensando nisso, Herbert, eu até coloquei um filtro no meu espaço, só que, diferente dos outros lugares, esse filtro ele não fica em cima, ele fica no chão. Então todo mundo que bebe água tem que se ajoelhar para pegar água. Ah, que legal. Justamente pensando nessa questão da humildade, né? Porque a gente é muito arrogante, sabe? A gente tem muito aquela coisa do queixo empinado, né? Então eu inseri algumas coisas para sempre fazer a pessoa permanecer a cabeça baixa, né? Sabe? Essa humildade, né? É um ponto importante, né? Que legal. Então, a gente tem que lembrar, esses, como o Lao Tzu falou nesse texto, esses mestres, eles têm um contato profundo com essa energia suprema que criou tudo. Então, eles conseguem ver Deus em todas as coisas, né, Bruno? E a divindade que existe nele também existe em cada um de nós, né? E é por isso que eles fazem a reverência. Eles não estão fazendo a reverência para uma pessoa comum, qualquer do mundo, né? Seja aí um advogado, um arquiteto, enfim, né? Qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer rótulo aí que a gente possa colocar, né? Naquilo que a gente faz no mundo. Que é isso que a gente carrega, né, Bruno? Rótulo, né? Às vezes você pergunta a pessoa, né? Quem é você? Aí a pessoa fala, eu sou o doutor fulano de tal. Né? Você é isso mesmo? Né? Ou você é algo muito maior, né? Algo que criou todas as coisas, né? A E gente quando a pessoa... Pode falar, desculpa. a gente vai concluir. A gente tem essa mania, né, de assumir esses rótulos, né? Pode falar, Bruno. Quando a pessoa se exalta muito, como a gente até conversou, né? Desconfie, né? Porque quem realmente é sábio, né? Quem realmente é bom, não precisa estar se autopromovendo, né? Sabe? Isso é coisa de ego, né? De pessoas assim inferiores, né? Porque o sábio, ele sempre vai ser uma pessoa assim humilde, né? Pessoa que se veste simples, sabe? Que não está querendo aparecer para as outras pessoas, sabe? O sábio ele tem esse tipo de perfil, né? Então, se em algum momento você encontrar uma pessoa se autopromovendo, eu sou isso, eu faço aquilo, sempre se autoafirmando, né? Com esse eu, desconfie, porque certamente essa pessoa ela não tem sabedoria, né? Ela pode ter um conhecimento intelectual muito bom, né? Pode ser um dos melhores intelectuais, né? Mas sabedoria, né? Que é esse conhecimento mais espiritual, né? Adquirido da vivência pessoal, né? Não é uma coisa que ela estudou, leu e não, entendeu? Aí é outro nível, né? E tem pessoas que são muito humildes, né, Beth? Às vezes não tem são até analfabetas, né? Não conseguem escrever o nome, não sabem ler, mas tem uma humildade, né? Tem uma sabedoria muito profunda, né? Porque a sabedoria ela está muito conectada à experiência, né? Já o conhecimento ao intelecto, né? Os dois são importantes, né? Claro, né? Mas se for para colocar na balança, né? Eu acho que a Né? sabedoria pesa mais, né? Eu acho mais importante. É isso aí. Eu acho que a gente falou tudo, né, Bruno? Se a gente ficar falando mais, a gente vai ficar dando voltas, né? Mas o importante é usar todas essas ferramentas para uma busca pessoal interna, né? A gente não tem nem muito intelecto, nem muita sabedoria, né, Bruno? A gente está buscando colocar um equilíbrio nisso tudo, né, por conta do que a gente aprende com esses grandes mestres, não só com o que a gente encontra nesses grandes livros antigos, né, como o Tao Te Ching, Bhagavad Gita, a própria Bíblia, né, com os ensinamentos de Jesus, enfim, todos esses ensinamentos antigos desses grandes mestres, mas também com essa vivência espiritual que a gente tem, né, Bruno, que sempre passa para a gente também muito essa questão da humildade, de viver com o coração, né? E entendendo, como o Bruno falou, que a vida é passageira, né? Que a única coisa que é eterna mesmo é o que vem depois, né? E assim, eu acho que é isso. Antes de encerrar, não se esqueçam de dar uma conferida lá no canal do Bruno, link também lá nos cards e aqui na descrição, tá? A gente está fazendo as leituras do Bhagavad Gita lá no canal dele, dá uma olhadinha lá. E não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, comenta, compartilha, ajuda a gente para a gente continuar trazendo mais conteúdo bacana. Né? Esse conteúdo é legal justamente para a gente se ter um direcionamento nessa busca por essa sabedoria. Né? E aí cada um vai absorvendo aquilo que realmente interessa para si mesmo, né? E vai seguindo o seu próprio caminho, né, Bruno? E assim encerramos. Muito obrigado, Bruno. Muita paz. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.